Fala pessoal, bom dia! Aqui é o professor Davi Carneiro. Deixei aqui também o arroba, que é o marcador do YouTube, para você encontrar o meu canal História com o professor Davi Carneiro. O nosso assunto de hoje é o absolutismo monárquico, que você também vai encontrar como formação dos estados modernos. Na verdade, é assim que os estados como França, Portugal, Espanha, Inglaterra vão surgir através desse processo de fortalecimento do poder do rei. E é justamente sobre isso que a gente começa, né? Para falar um pouquinho sobre o rei, nada mais justo de colocar um rei aqui. Olha só, que rei bonito. E para completar essa coroa, pessoal, é o seguinte: toda vez que a gente fala de absolutismo monárquico, a gente fala do fortalecimento de uma figura específica, o monarca, que a gente vai chamar de rei. No final do feudalismo, né, eu vou lembrar vocês que o feudalismo é um sistema em que o poder era descentralizado, porque cada feudo, cada unidade rural tinha o seu próprio chefe, tinha o seu próprio líder, que a gente chama de senhor feudal. Cada feudo tem o seu senhor feudal. E no final do feudalismo vai haver um fortalecimento do poder do rei sobre esses senhores feudais. Então esses reis vão começar a centralizar o poder. Então aquele poder descentralizado vai dar lugar a uma nova configuração do poder centralizado nas mãos do rei. E para isso foi preciso buscar o apoio de setores da sociedade. O primeiro deles foi a burguesia, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. A burguesia, ela vai financiar o rei. E esse financiamento é muito importante. Lembrando que quando a gente fala da burguesia, a gente está falando do pessoal do comércio, os donos de bancos, né? Grandes artesãos, grandes comerciantes. Esse pessoal vai financiar o rei porque vai ver no rei uma forma de melhorar a sua condição. A gente já fala sobre isso. Com esse dinheiro da burguesia, os reis vão ser capazes de construir exércitos, de montar exércitos e construir uma estrutura de governo, uma burocracia de governo que vai permitir a centralização do poder. E a partir desse exército e dessa burocracia, o rei consegue impor a sua força aos nobres, aos antigos senhores feudais, que vão se ver numa situação de que ou eles se juntam ao rei, ou eles têm que enfrentar o exército do rei, que nessa época já não era uma boa ideia. Então, os nobres acabam se unindo também à figura do rei. Perceba que nós já temos aqui o apoio da burguesia e da nobreza ao rei. Além de tudo, a gente vai ter também a Igreja Católica. A Igreja Católica, muito forte naquele período, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma igreja que estava acabando de sair da Contra-Reforma, que estava passando por esse processo e continuava muito forte na Europa. Então essa Igreja Católica ela precisa da proteção dos reis para continuar e por isso ela também vai se unir aos reis, dando a ele um suporte muito grande. Afinal, como eu disse antes, a Igreja Católica tinha um grande poder. Ter o apoio da Igreja Católica era muito importante. Perceba que com a burguesia, o rei tinha um apoio financeiro, com os nobres, um apoio militar e político, e com a Igreja Católica, um apoio da religião. Perceba então que o rei vai concentrar poderes, né? Toda vez que se fala disso, se fala dessa aliança com o rei e a burguesia. O que a burguesia queria financiando o rei? A gente sabe que o rei queria montar um exército, montar uma burocracia de governo para conseguir impor sua força. Agora, o que a burguesia queria? O que esses comerciantes queriam? Vamos lembrar que na história ninguém faz nada sem o seu interesse, né? A gente tem que pensar sempre nisso. Então a burguesia queria primeiramente a unificação de pesos e moedas, né? Porque antes de você unificar um país em torno da figura do rei, cada região tinha a sua própria medida de peso e sua própria moeda, e isso dificultava demais o comércio. Imagine que no Brasil, por exemplo, cada estado tivesse uma moeda diferente. No Rio de Janeiro você tivesse uma moeda, em São Paulo tivesse outra, em Minas tivesse outra, na Bahia tivesse outra, no Amazonas tivesse outra, no Rio Grande do Sul tivesse outra, no Mato Grosso tivesse outra. Você percebe que isso dificultaria muito o comércio? Pois a Europa funcionava mais ou menos assim no período do feudalismo e no final do feudalismo. Você tinha regiões diferentes e como o poder não era centralizado, cada lugar tinha sua própria moeda, sua própria organização. E isso era muito complicado para a burguesia, dificultava muito o comércio da burguesia. Além disso, a questão da segurança, né? A Europa tinha aquelas estradas, né, no meio de florestas,
Você já deve ter visto filme, desenho que mostram essas estradas em meio de florestas. E ali existiam muitos assaltos, muitos problemas nessa peregrinação, né, nessas viagens que os burgueses faziam. Então eles queriam mais segurança no comércio. Outra coisa que eles queriam era a proteção contra a concorrência. Afinal, a concorrência entre os burgueses era muito grande e não tinha nenhum tipo de proteção para esses burgueses contra a concorrência de comerciantes de outros locais. Então os burgueses eles vão se unir ao rei buscando esse tipo de vantagem, esse tipo de ganho para sua atividade, né? Tudo bem? Tranquilo? Agora nós temos um rei que tem o poder da nobreza, que tem o poder da burguesia e que tem o poder do clero. Todos eles ali juntos numa coisa só. E com isso o rei então concentra poderes, já que ele tem muito apoio, ele vai concentrar os poderes. E é esse poder absoluto do rei que a gente chama de absolutismo. Beleza? Então, quando a gente fala de absolutismo monárquico, a gente está falando de um rei centralizando e concentrando poderes, ficando com um poder absoluto. Toda vez que eu falo sobre isso, tem alguém que fala assim, ele concentra poder? Então ele solta a teia. Se ele tem poder, ele voa. Se ele tem poder, ele faz gols loucamente todo jogo. Se ele tem poder, ele é um café que dança. Mas não, pessoal. Na verdade, quando eu falo de um rei concentrando poderes, não são poderes mágicos, obviamente. Apesar de que, naquele período, os reis eram tão poderosos que algumas pessoas acreditavam que tocar no rei curava suas doenças. Olha que coisa doida, né, pessoal? Porém, vamos ver quais eram os poderes de verdade do rei. Então a gente pode colocar aqui: governar, fazer leis, comandar o exército, julgar, criar impostos, controlar o comércio, não ser questionado. Ou seja, nós temos diversos poderes que o rei possuía nesse período. Perceba, se ele governa, faz leis, comanda o exército, julga, cria impostos, controla o comércio, não pode ser questionado de forma alguma, ele fica praticamente super poderoso. Ele fica com o poder absoluto. Esse é o poder absoluto do rei, o absolutismo. O absolutismo francês vai ser o maior exemplo desse período, principalmente na figura do rei Luís XIV. O rei Luís XIV é um rei muito importante para esse período porque ele vai exemplificar como funcionava essa ideia de um rei concentrador de poderes. E ele vai fazer isso de diversas formas. O rei Luís XIV era conhecido como o Rei Sol, que se dizia que toda a França, toda a sociedade francesa girava em torno do Luís XIV, assim como os planetas giravam em torno do Sol. Então, Luís XIV, o Rei Sol. Além disso, a gente vai ver a frase que ficou conhecida, né? O Estado sou eu, aonde o Luís XIV ele demonstra quanto de poder um rei tem. O Estado sou eu, a França sou eu, o governo sou eu, né? A vontade da França, os desejos da França, as necessidades da França são eu, sou eu, né? O Estado sou eu. E isso é muito interessante porque traduz bem essa ideia, né, do absolutismo. Além disso, o rei Luís XIV era muito bom em utilizar símbolos reais. Se você analisar essa figura que está aqui, você vai ver Luís XIV com uma coroa, com um cetro, ostentando muito luxo, com uma espada, demonstrando aí uma força militar também. Então esses símbolos reais são muito importantes nesse período, vão servir como uma espécie de propaganda para fortalecer os reis. A gente teve também nesse período do Luís XIV a construção do Palácio de Versalhes, né? Um palácio bastante suntuoso, luxuoso, que vai mostrar mais uma vez como era poderoso. Toda vez que um governador, que um governo faz uma grande obra, manda fazer uma grande obra, ele está querendo dizer alguma coisa, ele está ostentando alguma coisa, né? Ostentando poder, ostentando luxo. E o Palácio de Versalhes é um exemplo disso. Inclusive, os jardins do Palácio de Versalhes são muito conhecidos até hoje, são muito visitados até hoje, ali ao lado da cidade de Paris, na França.
Pessoal, essa imagem vai demonstrar mais uma vez esse poder do Luís XIV, em que você vê o Luís XIV aqui, por mais que esteja tampando um pedacinho da imagem, mas você vê um anjo, né, com a bandeira da França e o Luís XIV representado como um ser divino, né? Logo aqui em cima aqui. Beleza? Tranquilo? Deu para ver aí? Maravilha. Pessoal, continuando, uma dica para você aí, ó. Quando você quiser chegar em alguém, você pode falar: gata, gato, você não é Luís XIV, mas você é meu sol. Olha só, tem até dica aqui, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora dos teóricos do absolutismo. Alguns teóricos vão desenvolver teorias para justificar o poder do rei, para mostrar por que o rei tem que ser poderoso. E a gente vai falar aqui de 3 deles, do Maquiavel, do Thomas Hobbes e do Jacques Bossuet. Maquiavel é autor do livro O Príncipe, em que ele se inspira em um comandante da região da Itália no período para fazer uma espécie de manual de como um rei deve se comportar para ficar no poder. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se fala que o rei precisa usar vários meios para permanecer no poder. E por Maquiavel, a gente vai ter a ideia de o rei deve ser mais temido do que amado. O rei deve impor o seu poder através do medo da população. Porque uma população que teme o rei não deixa de obedecer o seu rei. Mas uma população que ama seu rei pode vir a desobedecê-lo. Eu coloquei um trecho aqui desse livro, O Príncipe, porque ele fala isso. Eu não vou ler tudo, obviamente, mas você depois pode fazer um pause aí para ler com calma. Mas ele fala justamente isso, ó. Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que temido ou o contrário? A resposta de que seria necessário ser uma coisa e outra, mas como é difícil reuni-las, entendo que faltar uma das duas é muito mais seguro ser temido do que amado. Beleza? Maquiavel. O segundo deles é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai escrever a obra O Leviatã, em que ele vai dizer o seguinte: os homens vivem em uma guerra de todos contra todos. Os homens tendem a se destruir. Os homens tendem a se matar, um a tomar as posses do outro, as conquistas do outro. E por isso é preciso que alguém faça com que os homens não se matem. Faça com que os homens não se destruam. Que pessoa é essa que vai controlar os homens para que os homens não se matem e não se destruam? O rei. E para ele, o rei, ele é necessário para garantir a sobrevivência dos homens. Então o rei, ele tem que ser super poderoso. Os homens devem entregar a sua liberdade ao rei e em troca o rei garante a sobrevivência deles. Evita a guerra de todos contra todos. E assim, é interessante porque ele faz uma comparação do rei com o Leviatã. Leviatã é um monstro marinho, né, que seria muito poderoso, que seria gigante, aparece até na Bíblia. Aqui, ó, a gente vê justamente a capa do livro Leviatã, em que a gente vê o rei com seus símbolos reais, né, a coroa, o cetro, a espada, colocado aqui como um ser gigante, se você comparar a cidade, né, como um monstro gigante e que vai ter todos os poderes para garantir a sobrevivência dos homens. Aqui mais uma vez eu coloquei um trecho, se você quiser pausar depois para ler esse trecho é interessante porque ele vai falar que os homens tendem a tomar as coisas uns dos outros, né? Olha lá, se 2 homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser aproveitada por ambos, eles tornam-se inimigos, né? Ou seja, são os homens se destruindo. Então o rei evitaria isso. O terceiro, nessa questão dos teóricos do absolutismo, seria o Jacques Bossuet, autor de A Política Segundo as Sagradas Escrituras, né? Jacques Bossuet se inspira na Bíblia para dizer que Deus escolhe os reis. O rei é como um Deus na terra, né? Assim como Deus é o poderoso no céu, o rei é o poderoso na terra. Então, se os homens desobedecem o rei, eles estão desobedecendo o próprio Deus. Então, Bossuet vai fazer uma ligação muito grande dessa coisa entre Deus e o rei,
né? O rei como um representante de Deus, um escolhido de Deus. A gente chama isso de teoria do direito divino dos reis, né? A ideia de que os reis têm o direito de ter todos os poderes, porque esse direito foi dado pelo próprio Deus. Mais uma vez, coloco um trecho aqui. Se você quiser pausar para ler depois, é bem interessante. Ele vai falar, ó, todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Ok? Então a gente tem aí os teóricos do absolutismo. Maquiavel, Hobbes e Bossuet. Beleza, pessoal? E para a gente... Nós vamos falar agora, pessoal, sobre o mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica do absolutismo. É o resultado daquela união que a gente viu lá no comecinho entre o rei e a burguesia. E a gente vai ver aqui o rei, o poder do Estado, intervindo na economia, comandando a economia. Beleza? Afinal, se o rei tinha poderes absolutos, é evidente que ele vai ter poderes também na economia, né? Beleza? Olha lá. A gente costuma dividir o mercantilismo em 4 princípios: o metalismo, o protecionismo, a balança comercial favorável e o colonialismo. O primeiro deles é o metalismo, né? A valorização e o acúmulo de metais preciosos. O que isso quer dizer? Que quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele era, beleza? Então, se você pega, por exemplo, a Espanha, quando os espanhóis chegaram na América, os espanhóis encontraram metais preciosos, começaram a levar esses metais preciosos para a Europa e se tornaram o país mais rico do mundo. Por quê? Porque eles acumulavam metais preciosos. E tudo vai girar em torno do metalismo no mercantilismo. A ideia sempre vai ser essa, a ideia de acumular metais preciosos, impedir que esses metais preciosos saiam do seu país. Afinal, os metais preciosos eram a moeda de troca, beleza? Olha lá, depois do metalismo nós temos o protecionismo, que é a proteção do comércio nacional, ou pela criação de impostos, de taxas para produtos estrangeiros, ou pela pura e simples proibição de produtos estrangeiros. Quando você cria um imposto para a venda de produtos estrangeiros no seu país, você deixa o produto estrangeiro mais caro do que o produto nacional. E por isso você está protegendo o comércio nacional. Beleza? A proibição também. Se você proíbe a venda do produto estrangeiro no seu país, você está protegendo o seu comércio, o comércio nacional. Tudo bem? Tranquilo? Bem, é óbvio que essa questão do protecionismo, ela tem que ser olhada com mais complexidade. Estamos falando sim da ideia, né, como um princípio, beleza? Galera, temos também a balança comercial favorável. A ideia de que o país deve vender mais do que comprar. O país deve exportar mais do que importar. Exportar é quando você manda um produto para fora do seu país. Importar é quando você compra o produto de outro país. Então a ideia é você vender, exportar mais do que comprar, importar mais. Afinal, se você vender mais do que comprar, você vai ter mais metais preciosos. Beleza? Tranquilo? E por último, a gente vai falar do colonialismo, né? A ideia do colonialismo qual é? É o monopólio das colônias, que a gente também vai chamar de pacto colonial. A ideia de que um país, quando domina o outro, um território, quando domina o outro, ele se torna metrópole e o território dominado se torna colônia. Por exemplo, é Brasil e Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. Pelos princípios do mercantilismo, só Portugal podia explorar o Brasil, porque Portugal tinha o monopólio do Brasil. Era o pacto colonial. A metrópole tendo o monopólio da colônia. Só a metrópole pode explorar a colônia. Beleza? Esses são os principais princípios dessa política do mercantilismo. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha dado para ajudar vocês. Estudem. Boa sorte. Valeu! Aqui a gente tem, tô dando tchau aqui, mas aqui a gente tem uma figura da representação
tá a balança comercial favorável, né? Como se fosse uma balança mesmo. Ó. Você tem que ter mais exportação do que importação. Dessa forma, a sua balança comercial está favorável. Você teve um superávit. Agora, se a sua importação tiver maior que a exportação, você tem um déficit. Mas isso é conversa para outro vídeo. Beleza? Agora é tchau de verdade. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado.